pastores e todos se vão. Já deixamos outro lado para entrar em Canaã, eterna habitação. Oh, aleluia, somos os hebreus e os cruzamos ao passado a Deus. Habitação a Deus iremos dar, habitação a Deus iremos dar. Deixe pra trabalhar em vão. Deixe meu povo, disse nosso Deus. Quando o mar vermelho atravessamos nós, lá pereceram Faraó e os seus. Deus dos hebreus vem hoje nos falar, Deus dos hebreus vem sempre nos guiar. Salva o teu povo dessa geração, salva teu povo dessa geração. Fomos libertados para edificar seu tabernáculo, nossa habitação. Toda velharia no Jordão ficou, por Canaã lutamos hoje então. E quando o capitão da salvação soa a trombeta, bate batalhão. Venha ao reino no descanso entrar, venha ao reino no descanso entrar. Batista veio e por Deus falou, cruzai de novo, não retrocedais, pois o judaísmo ora já passou, só o meu filho ouvi nada mais. Não mais profetas, a Jesus voltai, é o amado que é o por Pai, sua palavra é que nos salvará, completamente nos salvará. Vencedores sobre o mar de vidro em mim, o canto do cordeiro a entoar. Tal cruz final acabará jamais, e os inimigos vamos derrotar. Nós vencedores nada nos detém, sua cidade Deus agora vem. Nossa porção eterna Deus será, nossa porção eterna Deus será. Atravessamos nosso nome hebreu, cruzamos Eufrates, ídolos se vão. Já deixamos outro lado pra entrar em Canaã. Vamos levantar, irmãos, vamos cantar. Oh, aleluia, somos os hebreus e nos cruzamos ao passado a Deus. Habitação a Deus iremos dar, habitação a Deus iremos dar. Existe um Egito a trabalhar em vão, enche teu povo, disse nosso Deus. Quando o mar vermelho atravessamos nós, lá pereceram Faraó e os seus. Deus dos hebreus vem hoje nos falar, Deus dos hebreus vem sempre nos guiar. Salva teu povo desta geração, salva teu povo desta geração. Fomos libertados para edificar seu tabernáculo, nossa habitação. Toda velharia no Jordão ficou, por Canaã lutamos hoje então. Quando o capitão da salvação sua trombeta bate batalhão, eia o reino no descanso entrai, eia o reino no descanso entrai. João Batista veio e por Deus falou, cruzai de novo, não retrocedais, pois o judaísmo ora já passou, só meu filho ouvi nada mais. Não mais profetas, a Jesus voltai, é o amado que é o bom Pai, sua palavra é que nos salvará, completamente se nos salvará. Vencedores sobre o mar de vidro, enfim, o canto do cordeiro a entoar. Tal cruzar final acabará jamais, e os inimigos vamos derrotar. Nós vencedores, nada nos detém, sua cidade Deus agora tem. Nossa porção eterna Deus será, nossa porção eterna Deus será. Nós vencedores, nada nos detém, sua cidade Deus agora tem. Nossa porção eterna Deus será, nossa porção eterna Deus será.
Amém? Boa noite, irmãos. Quem está feliz de estar aqui? Ó Senhor Jesus. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ver os irmãos aqui, né? Os irmãos foram fiéis no aviso que foi dado semana passada, né? Da pontualidade. Então os irmãos estão de parabéns. Também estou feliz de ver muitas carinhas que tem muito tempo que a gente não vê, né? Aqui na reunião. Muito bom. Graças ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma reunião especial, irmãos. É uma reunião, igual a gente falou nos avisos, é uma reunião diferente. Não é só uma reunião igual a gente está acostumado. É um evento, né? E esse evento está carregado de muitas surpresas, muitas coisas gostosas que vão nos levar para o passado, mas também vão nos projetar para o futuro. Então sejam muito bem-vindos, os irmãos podem ficar à vontade, pode sentar, que nós vamos começar. Senhor Jesus. Esse dia é um dia duplamente especial. A gente está comemorando aqui a inauguração do local de reuniões, né, desse novo salão e de algumas coisas que já foram entregues, como também a gente está comemorando 34 anos de vida da igreja, de testemunho da unidade aqui em Itaúna. São 34 anos da nossa história. Então é um evento duplamente especial. E tudo isso, irmãos, foi preparado com muito carinho. Irmãos se dedicaram a fazer esse serviço. Foram poucos irmãos, porque a gente não podia envolver muitos irmãos, que tinha que ser surpresa. Isso é para a gente, né, irmãos? Isso aqui não é uma coisa só para um grupo. Então, foram poucos irmãos, mas esses irmãos se debruçaram, dedicaram com esmero, com afinco, para poder produzir tudo isso. A decoração, a preparação do coquetel lá embaixo. O que os irmãos acharam dessa decoração? Ficou bom, não ficou? Graças ao Senhor por esses irmãos que se dedicaram. Também o coquetel lá embaixo foi uma forma da gente receber os irmãos com esse calor, né? Com essa alegria. O que os irmãos acharam de ser recebidos dessa forma? Amém. Amém. Graças ao Senhor. E esse momento, irmãos, ele vai trazer muitas recordações para a gente. E eu já estava até brincando com alguns irmãos, né? Pode preparar o lenço, que vai ter irmãos que vão chorar, né, Gui? Eu já falei com o Gui, pode pegar o lenço, que ele é bem chorão. Então, esse evento vai ter muitas coisas, os irmãos prepararam muitas coisas para a gente, vai ser carregado de alegria, mas também de momentos muito especiais. Vamos começar, irmãos, falando um pouquinho do que a gente está vendo, do que a gente está inaugurando aqui, tá? Eu queria só fazer um breve parênteses com relação a isso, porque a gente sabe que desde o começo, né, das obras até hoje, a gente tem enfrentado várias dificuldades, né? Mesmo os irmãos que não participaram da obra, não tiveram aqui construindo alguma coisa, ou não tiveram responsáveis por cuidar de alguma coisa, sofreram com todo esse momento de obra. A gente teve que ficar lá embaixo alguns meses. Ó Senhor Jesus. Nós tivemos que ficar lá embaixo alguns meses, enfrentando poeira, desconforto, um pouco de improviso, né, com som, muitas vezes não estava muito legal, mas calor, isso mesmo, mas nós resistimos, nós vencemos juntos. Agora hoje a gente pode desfrutar disso tudo. Os irmãos sentiram a diferença na hora que entraram aqui, o clima certinho para a gente estar aqui reunido, muito bom, né, irmãos? E com certeza vai ter coisas, irmãos, que não ficaram do agrado de todo mundo, não ficou 100%. Até quando a gente vai fazer uma reforma na nossa casa, a gente contrata uma pessoa, a gente explica direitinho como que vai fazer, eu quero o piso assim, eu quero assim, e ainda a gente não fica 100% satisfeito. Então eu quero convidar os irmãos, toda vez que você vê alguma coisa diferente daquilo que você quer, ou que você acha que poderia ser melhor, leva isso diante do Senhor. Vai primeiro diante do Senhor. Antes de falar para o irmão que está do seu lado, vai no Senhor, fala: Senhor Jesus, eu acho que essa janela podia ser diferente. Eu acho que essa porta deveria ser de uma forma melhor. Leva diante do Senhor, que o Senhor vai fazer. Amém? E como a gente já falou nas reuniões passadas, a obra está seguindo. Vai ter muita coisa ainda para ser feita. Amém? Vamos mostrar um pouquinho do que a gente tem de novo aqui nesse local de reuniões.
A primeira coisa que foi lançada, e os irmãos já estão desfrutando disso há alguns meses, foram os banheiros. Os banheiros foram modernizados, e eu até ouvi alguns irmãos falando que está parecendo banheiro de shopping. Ficou bem melhor, né, irmãos? Agora a gente tem mais sanitários, a gente tem mais mictórios para os irmãos, tem espelho para as irmãs. Eu consultei minha esposa, ela falou que tem um espelho lá que vai de cima embaixo e que dá para ver tudo, né? Como a irmã está de cima a baixo. O que as irmãs acharam? Maravilha, né, irmãos? E agora, além disso, a gente tem algo muito importante, que é um banheiro de inclusão. É um banheiro de acessibilidade. Isso a gente não tinha antes. Tudo isso é para visar todas as pessoas que vão vir. A gente quer que seja um ambiente inclusivo, um ambiente que recebe todas as pessoas. Essa foi a primeira parte, né, irmãos, que foi liberada. Teve uma segunda parte que foi mais ou menos, né, concorrente com essa, que foram as salinhas. E quem ainda não foi na salinha, eu convido a ir, porque as salinhas estão todas repaginadas. Tudo para cada idade, para cada faixa etária, visando segurança, visando conforto. Os irmãos estão vendo aí as fotos que os irmãos estão colocando, estão projetando. Então, cada salinha está com o jeito e com a carinha de cada idade. Tudo isso para promover a fé dos pequenos, para que eles possam crescer na fé e também na palavra. Nosso Senhor Jesus. E por último, esse salão que a gente está aqui. E aqui tem alguns detalhes técnicos, irmãos, que eu gostaria de mostrar, para a gente se inteirar. Muitas vezes a gente vê, acha bonito, mas não entende o porquê disso. Essas paredes de madeira aqui atrás, aqui atrás de mim e lá na frente, elas não são só para beleza, não é só decoração. Ficaram lindas, mas não é só para decoração. Elas servem para acústica. Tudo aqui foi feito voltado para acústica. Por quê? Nós tínhamos um problema enorme. A qualidade de som aqui não era legal, então os irmãos não conseguiam ouvir direito os instrumentos, a voz dos irmãos. Às vezes tinha problema, tinha que aumentar o volume, ficava alto para alguns, baixo para os outros. Era muito difícil, os irmãos que servem nessa área sabem muito bem disso. E um outro problema mais grave ainda, incomodavam os vizinhos. O som, ele não ficava legal aqui, mas lá fora ficava alto. Ficava muito, incomodando muito os vizinhos. Então, essa estrutura visa resolver isso. O piso também foi feito para isso. O teto foi feito para isso. Inclusive as cadeiras, irmãos. É muito bom a gente sentar na cadeira, almofadada, acolchoada, confortável. Bonito, né, irmãos? Cuidar para não dormir, tá? Agora está confortável, aí fica mais fácil de dormir. Mas a cadeira também foi feita para isso. Porque aquelas cadeiras que a gente tinha, por ser de material plástico, ela refletia o som batia nelas, subia e ia reverberando. Com essas cadeiras, elas são próprias para isso. Então agora o som fica com qualidade melhor, a gente consegue ouvir os irmãos, consegue ouvir a música, consegue ouvir o irmão que está falando, consegue ouvir os irmãos que estão cantando aí. Em breve vai ter mais coisas, mais equipamentos para melhorar essa qualidade. Outro ponto importante, essas caixas aqui são todas novas. Também para isso, debaixo desse palco aqui, tem 2 subwoofers, que é para poder melhorar a qualidade do som grave. Tudo isso os irmãos vão perceber, e eu acho que os irmãos já perceberam quando estava tocando. A gente escuta os instrumentos. A voz, ela fica limpa. A gente consegue ouvir a voz dos irmãos. A voz de quem está falando, a voz de quem está cantando. Outro ponto muito importante desse salão. Foi melhorado a questão de gravação. Lá atrás tem uma câmera robótica. Ali do lado tem outra câmera robótica. De forma que, se eu começar a andar aqui, essa câmera automaticamente ela vai me acompanhar. Agora, as nossas gravações têm outra qualidade. Quando subir alguma gravação para o YouTube, quando tiver alguma mensagem, vai ter essa qualidade. Também tem uma mesa de som que os irmãos investiram para poder controlar toda essa parte do som. E os 2 telões que os irmãos já estão vendo. A gente tinha um telão simples, os irmãos lembram, que ficava atrás de quem estava falando, muitas vezes dava problema porque o irmão ficava na frente. Agora a gente tem 2 telões de qualidade superior
e os irmãos vão poder acompanhar os hinos, acompanhar os versículos com maior tranquilidade. O que os irmãos acharam desse local? Amém? Aleluia! Muito bom, irmãos. Eu estou muito feliz por estar vendo esse local aqui. E os irmãos sentiram a diferença, né? Quando foram subindo, o objetivo era esse. A gente quis que os irmãos subissem pela rampa para poder sentir essa esfera. É uma esfera totalmente diferente quando chega aqui. Agora as nossas reuniões podem ter uma qualidade muito maior. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E a gente tem ouvido muito o irmão Pedro falando que o nosso foco não está na estrutura. Amém? Não é isso que a gente tem ouvido falar? Nosso foco não está na estrutura. Mas aí algum irmão pode perguntar, mas se o nosso foco não está na estrutura, para que tanto investimento na estrutura? E isso eu queria deixar um pouco claro para os irmãos. O nosso foco, irmãos, realmente não está na estrutura. O nosso foco não é isso aqui. O nosso foco não é esse prédio. O nosso foco é sair para as ruas, pregar o evangelho, salvar vidas e conduzir essas pessoas para o reino. Esse é o nosso foco. Mas aí a gente vai na rua, faz um evento de pregação do evangelho, 30 pessoas são salvas. O que a gente fala para essas pessoas? Vem e vê. Mas vem ver o quê? Vem ver as nossas reuniões, vem ver a nossa esfera, vem ver a nossa família, vem ver o ambiente que a gente vive. Então, para que esse evento aconteça, para que essas pessoas venham, a gente precisa de uma estrutura. E essas pessoas vão vir para cá para experimentar as nossas ferramentas. Casa de adolescentes. Como que a gente vai fazer casa de adolescentes? É na estrutura, amém? Amém? Cadê os adolescentes, amém? Amém. Dia 2, tem um evento muito importante. Congresso Microrregional das Mulheres. Amém? Vai ser onde esse evento, irmãs? Aqui. Que tal? Tudo repaginado, casa nova. Aleluia. E depois, dia 15, o irmão Pedro Dong vem nos visitar. Vai ter uma reunião aqui, irmãos. Vamos receber o irmão Pedro onde? Na nossa nova casa. Entenderam, irmãos? Então, a estrutura, ela não é o fim. Ela não tem um fim em si. Mas ela é um dos meios para que o Senhor possa fazer a obra dele. Para que o Senhor possa nos dar ferramentas e condições de trazer ele de volta. Esse é o nosso objetivo. Amém? Gerar o filho valão. Ó Senhor Jesus. Agora, eu quero passar por um momento que assim é mais emocionante. Vamos falar do que a gente está comemorando também aqui. E são os 34 anos da nossa história como testemunho da unidade Quintaúna. Ó Senhor Jesus, eu fico muito feliz, né, irmãos, de falar disso, porque eu posso dizer, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor me trouxe até aqui, desde aquele início. E isso é gratificante, irmãos, é muito bom saber dessa história. A gente não sabe exatamente quando que foi que começou o testemunho da unidade Quintaúna. O dia exato, nós não sabemos. Mas por relatos de alguns irmãos que viveram naquela época e que têm na memória, foi mais ou menos em novembro de 1990. Mais ou menos. Os irmãos chutam uma data ali de 17 de novembro, mas mais ou menos novembro de 1990. E, Senhor Jesus, para a gente mostrar, né, um pouco dessa história, os irmãos repararam quando estava subindo a rampa alguma coisa diferente? Tinha quadros, né, irmãos? E em cada um dos quadros, um pequeno momento da nossa história, uma pequena lembrança. Lógico que se a gente fosse colocar todas as lembranças, ia ter quadro em 100%, né, em cada milímetro dessa parede ia ter quadro. E esse trabalho ele foi feito com coleta, né? Os irmãos deram um aviso para a gente, já tem bastante tempo os irmãos vêm dando aviso, olha, quem tem fotos, quem tem vídeos, quem tem alguma recordação daquela época, por favor, traga para a gente. Nós estamos montando um acervo de memória da igreja. E foi com esse material que nós conseguimos montar. E aí, irmãos, pode ser que tenha algum momento que não foi retratado, pode ser que
tem alguma parte que você saiba que existe uma foto, ou que existe um vídeo, que não está aqui agora, mas se você lembrou disso, ainda dá tempo. O nosso acervo está aberto. Então pode procurar os irmãos para poder entregar esse material, que nós vamos continuar cultivando e guardando, né, esse tesouro que a gente tem, que é a nossa história. Senhor Jesus, e agora, vamos lá, né? 34 anos de história, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. São lutas e saudades. Cada um de nós tem uma lembrança especial, um testemunho para contar. E como não nos emocionarmos ao lembrar daqueles irmãos queridos que já estão no seio de Abraão? Ó Senhor Jesus, como eles contribuíram para que essa obra do Senhor em Itaúna se fortalecesse. É impossível não recordar algumas frases desses santos que marcaram a nossa trajetória. Eu vou tentar ser fiel a essas frases, tá, irmãos? Os avisos fazem parte da reunião. Alguns irmãos já lembraram, né? Juntos mesmo, só na Nova Jerusalém, né, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Vamos orar que tudo se resolve. Graças ao Senhor pela vida da igreja. Aleluia. Tinha um irmão que falava assim com a gente: qual que é o ponto-chave de hoje? Ó Senhor Jesus, amado irmão. Também tinha uma irmã que falava assim, sempre que terminava o compartilhar dela: o Senhor abençoe todos vocês, irmãos, a família de vocês. Senhor Jesus. Tinha um irmãozinho também que falava: que o Senhor nos ache fazendo assim. Os irmãos vão lembrar, alguns irmãos vão lembrar. E tem um aqui que marcou a minha geração. Vou falar agora, vamos ver se a minha geração vai lembrar. Puxa, hebreu, foge, hebreu. Senhor Jesus. E por último aqui, né, lógico que são várias frases, mas aqui a gente conseguiu juntar. O irmão Lee sempre falava. Tinha uma irmã que falava isso, né, irmãos? E creio que, depois de falar essas frases, eu creio que no coração de cada um dos irmãos veio a lembrança de um irmão que já foi para o seio de Abraão, que já dormiu no Senhor. Quanto que esses irmãos nos ajudaram, né, irmãos? Quanto que eles contribuíram para o nosso progresso, para o nosso crescimento, muitas vezes trazendo palavras de admoestação, às vezes doía, muitas vezes trazendo para a gente um ombro, para a gente chorar, muitas vezes trazendo para a gente, né, um encorajamento, um fortalecimento. Então, todos esses irmãos contribuíram muito com a nossa história. E a gente lembra deles com alegria no coração. A gente pode lembrar deles com tristeza, porque eles cumpriram a carreira deles e estão aguardando a gente na consumação dos tempos. E quantas lembranças boas. Vou falar aqui de algumas lembranças, né? Tinha a caminhada dos jovens lá no fundão. Tinha um irmão que sempre pegava os jovens e saía fazendo caminhada, ia lá para o fundão, subia serra, descia serra, atravessava córrego, né? Os irmãos vão lembrar aí. Tinha também os almoços na casa dos irmãos. Ó Senhor Jesus! Na época que não existia celular, tinha o almoço na casa dos irmãos. A gente reunia com um violãozinho desafinado ali, às vezes, uma corda, sabia 3 acordes só, você conhecia 3 hinos, e era aqui o tempo inteiro, tocando. Aí tinha a irmã abençoada que fazia lá para a gente uma lasanha, um macarrão, e a gente amava aquilo, irmãos. Quantas lembranças, né? Também tinha uma coisa muito legal, que era a procissão que a gente fazia quando estava indo lá para o sítio do irmão Célio. Aquele monte de gente, com a meninada, andando ali naquele corredor central ali da JK, andava horas de ônibus, às vezes a pé, para poder ir para a reunião lá no sítio do irmão Célio. Muitas lembranças. Mas hoje nós não estamos aqui só para olhar para trás, amém? Só para olhar para trás? Não. Estamos aqui para olhar para frente. E o que a gente vê na frente, irmãos? O reino. É o reino ou não é o reino? Amém. Nós vemos o reino. E nós somos atravessadores de rios. Nós começamos cantando esse hino, amém? Nós somos atravessadores de rios. Então, o nosso foco está na frente.
Mas por que a gente tem que lembrar das coisas de trás? Por que a gente tem que lembrar do passado? Nós lembramos do passado porque eles dão a nossa estrutura, a nossa raiz do que nós somos e que a gente ainda pode ser. As nossas histórias são para nos lembrar de onde nós estávamos e para onde o Senhor está nos levando. E agora, para poder mostrar isso um pouco, gostaria de fazer uma dinâmica com os irmãos, tá? A gente falou que a nossa história começou em novembro de 1990, amém? Então, eu vou fazer uma dinâmica com os irmãos. Os irmãos que começaram a se reunir de 10 anos para trás. Então, 2014, 2010, para trás. Todos esses irmãos levantam, por favor. 2014 para trás. Amém? Amém. Aleluia. Muitos irmãos, né? Não, pode ficar em pé, pode ficar em pé. Calma, acabou a dinâmica não. Cansa não. Senhor Jesus. Agora, vai sentar todos os irmãos que começaram a reunir depois de 2004. Então, beleza? 2004 para trás, fica em pé, continua em pé, e o restante dos irmãos pode sentar. Os que começaram de 2004 para frente, senta. Não, os mais novos, tá? De 2004 para frente vai sentar, vai ficar quem ficou de 2004 para trás. De 1990 até 2004 fica em pé. Amém? Reduziu um pouco. Agora vamos voltar mais 10 anos. Mais 10 anos. Então vai ser Senhor Jesus. Me ajuda aí, irmãos. 1994. Quem começou em 1994 para frente, senta. Aí vai ficar só os irmãos que começaram a reunir de 90 até 94. Já reduziu bastante, né, irmãos? Agora eu quero que fique em pé só os irmãos que começaram exatamente em 1990. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Esses são os irmãos que têm 34 anos de vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Por que eu fiz essa dinâmica? Não é para colocar diferenciação nem nada. Todos nós que estamos aqui hoje, começamos em um determinado momento e estamos aqui até hoje, amém? Isso mostra o quê? Que nós estamos perseverando. Os momentos difíceis nós tivemos. Vontade de parar de reunir? Quem nunca teve vontade de parar de reunir? Todos nós tivemos. No momento difícil, a gente quis parar de reunir, a gente quis desistir, né? Na hora de uma tribulação, na hora de perda de um ente querido. Todos nós tivemos essa vontade, irmãos. E isso é natural, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então, irmãos, isso é para lembrar que esses irmãos que estão perseverando desde 1990, eles estão na luta. Mas eu quero fazer uma pergunta para esses irmãos. Vocês estão presos ao passado? Estão presos lá em 1990? Qual que é o foco, irmãos? O reino. Então, tudo isso que nós vivemos, irmãos, toda a nossa história é para o reino. É para o objetivo do Senhor, é para trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus. Vamos avançar aqui, irmãos. Agora a gente vai mostrar um vídeo. Então, os irmãos podem preparar o lencinho aí. Pode, preparar o espírito, porque a gente vai fazer uma viagem no tempo. Amém? Os irmãos podem passar o vídeo. A nossa história como igreja em Itaúna. O início. Desde o início foi a palavra,
e a palavra é que fez e faz a obra de Deus. Nada impede o mover do Espírito Santo e sua determinação em cumprir seus propósitos, buscando os escolhidos onde quer que estejam. Assim começa a história da igreja em Itaúna, um grupo de jovens que, ao recebermos o chamado do Senhor, largamos tudo o que nos prendia para atendê-lo. Renunciamos à posição religiosa, ao status social e ao prestígio da comunidade para cumprir a missão que o Senhor nos confiou: estabelecer o testemunho da unidade do corpo na cidade de Itaúna. Era o ano de 1984, quando o Senhor fez um chamamento aos que participávamos dos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, na maioria jovens. Apesar de carentes de doutrina, possuíamos um coração consagrado, um amor reverente pelas palavras da Bíblia e uma rotina de muita oração. Com esses valores, anunciávamos o Evangelho e apacentávamos os novos convertidos. Como resultado, o número de participantes dos grupos de oração aumentou significativamente em toda a cidade. Muitos testemunhos de cura e libertação começaram a surgir. Mulheres estéreis conceberam, viciados em drogas foram libertos e amargurados encontraram a força para perdoar. Todos movidos pelo amor de Deus que os alcançou. A necessidade de reunirmos para orar e louvar a Deus só crescia. Encontrávamos-nos onde podíamos, seja em sítios de casa em casa ou sob a luz de um poste. Não havia uma estrutura fixa para as reuniões, mas corações simples que amavam o Senhor. Éramos gratos por tudo que Ele estava fazendo. Em 1988, foram estabelecidas reuniões aos sábados à noite, carinhosamente apelidadas de fogão. Durante o fogão, era comum permanecermos ajoelhados, alguns com a testa no chão, orando com tamanha intensidade para discernir a vontade de Deus. No final desse mesmo ano, ocorreram os primeiros batismos. Assim, foi promovido um batismo coletivo no sítio Rio Negro, durante o Carnaval de 1989. No entanto, a reação dos religiosos foi imediata. Todos os envolvidos seriam excomungados se permanecessem ali. Essa ameaça tinha o intuito de acabar com aquele mover, mas nossa sede de conhecer mais intimamente o Senhor nos fortaleceu e não houve desistência nem abandono da fé. Pelo contrário, esta situação trouxe-nos a confirmação de que estávamos no caminho certo. Havia um casamento marcado para a semana seguinte ao ocorrido. Fomos até o templo católico do bairro Padre Eustáquio, mas permanecemos do lado de fora para acompanharmos o enlace, que não se realizou porque a noiva se recusou a confessar a fé nos dogmas católicos, os quais não estavam de acordo com a palavra que estava sendo revelada. Com tantos acontecimentos e confirmações, surgiu a necessidade de conseguirmos um local para promovermos as reuniões de estudo da palavra, de oração e para realizarmos o casamento que não havia ocorrido. Assim foi alugado o andar superior de um comércio conhecido como Luiz Ferro Velho, onde ocorreram as primeiras reuniões de forma precária, sem cadeiras ou qualquer conforto. O Senhor, em seu arranjo soberano, permitiu que, em meados de 1989, nos uníssemos a um outro grupo que compartilhava o mesmo desejo de libertação de todo tipo de padrão religioso e de busca pela genuína vontade de Deus. No mesmo ano, em setembro, viajamos juntos ao Rio de Janeiro para participarmos de um encontro de comunidades evangélicas. Foi na partida para essa viagem que os irmãos da igreja em Belo Horizonte entraram no ônibus e distribuíram exemplares do jornal Árvore da Vida, edição número 6, o qual representou um marco no nosso percurso. O ônibus partiu, mas eles permaneceram na cidade, trazendo a revelação da palavra de Deus. Foi o nosso primeiro contato com os irmãos e com a literatura da restauração. Os irmãos da igreja em Belo Horizonte vieram a Itaúna, a pedido do irmão Dong Yulan, para contatar o primo de um irmão que ele conhecera na Bolívia. Lá um irmão solicitou que seu primo, também boliviano, o qual morava em Itaúna, fosse contatado.
O Jave número 6 despertou em nós grande interesse pelos livros da editora Árvore da Vida e começamos a desfrutar da palavra apresentada na literatura. Percebemos que a união desses dois grupos naquele momento ocorreu para que tivéssemos acesso ao Jave e aos irmãos de Belo Horizonte, pois logo após os dois grupos se separaram. Essa decisão veio após recebermos a visão da vontade de Deus, uma igreja em cada cidade. A visão nos impactou de tal forma que começamos a divulgá-la através da literatura com a pregação do Evangelho do Reino. Assim, vários irmãos que estavam em diferentes denominações foram alcançados, os quais também atenderam o chamado do Senhor, deixando para trás cargos e funções que exerciam em suas respectivas denominações para viver a vida da igreja. Muitos destes foram caluniados, sofreram perseguições, mas isto não os intimidou, perseveraram. O testemunho da unidade da igreja começou a se tornar realidade em Itaúna. Salientamos a importância da literatura da editora Árvore da Vida, que nos permitiu livre acesso à palavra, o que trouxe luz e entendimento do propósito eterno de Deus. Com o passar do tempo e o aumento do número de irmãos, surgiu novamente a necessidade de adquirirmos um local mais amplo e confortável, que pudesse acolher as crianças que já não eram poucas. Damos aqui um destaque ao serviço às crianças, pois durante toda a história da igreja em Itaúna, esse serviço sempre foi atuante e fiel à palavra, e teve participação fundamental plantando a semente nos vasinhos, produzindo frutos permanentes para o Senhor. Adquirimos então um local na rua Isidro de Moraes, no bairro Nova Vila Mozart. Para levantarmos fundos para a construção do novo local de reuniões, reincindimos o contrato de aluguel do Luiz Ferro Velho e passamos a nos reunir no sítio do saudoso irmão Célio, localizado no bairro Chácara do Quitão. Após uma breve reforma, o que antes era um curral tornou-se um salão de reuniões e o chiqueiro foi transformado em salinha para as crianças. Mesmo com instalações tão precárias, a alegria permanecia a mesma e a simplicidade e sede da palavra nos levaram a perseverar. Foi nesse sítio que o irmão Dong fez sua primeira visita a Itaúna. Apesar da imensa falta de recursos financeiros, o Senhor superabundou, pois através de bazares, feijoadas e ofertas foram supridos todos os recursos necessários para a construção do local de reuniões. Em 1993, o irmão Dong Yulan retornou à igreja em Itaúna, em sua segunda visita.
Em tudo que Ele dá para nós, é além do que pedimos ou pensamos. O ano era 1994, quando a primeira etapa do local de reuniões da Igreja em Itaúna foi inaugurada. Nesse mesmo ano foram fretados 2 ônibus carinhosamente chamados de Cata Santo, que percorriam a cidade aos sábados à noite e aos domingos pela manhã, cada um em uma rota, para levar os irmãos às reuniões, já que muitos não tinham carros naquela época. Era uma verdadeira festa. O amor à palavra ardia no nosso coração, motivando-nos a participar das conferências internacionais na estância Árvore da Vida, apesar de não possuirmos alojamento. Éramos alojados nas instalações de outras igrejas, onde havia vagas. Mas, mesmo quando não havia vagas disponíveis, éramos fiéis em acompanhar de perto o mover de Deus, chegando a dormir em quadras, alojamentos coletivos sem estrutura adequada e barracas de camping. Tudo isso com crianças pequenas. Nada impedia a nossa participação nas conferências, nem inundação, nem ônibus atolado, nenhum contratempo. A palavra nos movia. Não podemos deixar de mencionar e louvar a Deus pela vida dos irmãos da igreja em Belo Horizonte, que desde o início cuidaram de nós. Em especial, lembramos do saudoso irmão Reinaldo, que se empenhou pessoalmente nos cuidados com a igreja em Itaúna e microrregião, promovendo conferências, comunhões e aperfeiçoamentos. Em setembro de 1999, na festa de Siló, foram inaugurados os primeiros quartos adquiridos pela Igreja em Itaúna na estância Árvore da Vida. Mas esses não foram suficientes para acomodar todos nós, o que levou à aquisição de mais quartos posteriormente. Em 2006, foi inaugurada a segunda etapa do local de reuniões, com a construção de um salão no segundo pavimento, com capacidade para receber 1.000 pessoas, e um espaço multiuso no andar inferior, que conta com refeitório, espaço de convivência, livraria. Testemunhamos a graça do Senhor na aquisição do sítio Pingo de Ouro, que proporcionou cuidado específico para casais, melhor-idade, jovens e adolescentes. Eventos memoráveis foram lá realizados. No ano de 2020, graças às misericórdias do Senhor e o seu amor por nós, foi construído um alojamento próprio. Inaugurado em fevereiro daquele ano, o alojamento é lindo, confortável, próximo ao auditório, com quartos arejados e uma cozinha estruturada. Como o Senhor tem sido bom para nós. No momento atual da nossa história, apesar de muitas e tantas tribulações, estamos vivendo uma nova etapa com a consolidação de muitas verdades que nos conduzem à edificação da igreja e com a reforma do nosso local de reuniões que ganha cara nova e mais conforto para todos.
Passamos tudo isso para lembrar o quão bom o Senhor tem sido para nós, cuidando de cada um em cada detalhe, nos levando a prosseguir no entrelaçamento, vivendo a realidade de Filadélfia. Todos nós fazemos parte desta caminhada, com o nosso serviço ao Senhor, edificando a sua igreja. Não deixe de contar a sua participação. Essa história não termina aqui e ainda teremos muito a testemunhar e agradecer o nome de nosso Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos irmãos e irmãs da igreja em Itaúna, eu acompanho essa igreja desde o seu início. Para minha surpresa, já se passaram 34 anos. Vocês vão fazer 34 anos de existência. Parabéns por esses 34 anos, porque vocês foram uma igreja que sempre seguiu de perto a palavra, desde o tempo do ministério do irmão Dong, e o Senhor tem abençoado muito essa igreja. Vocês têm seguido com obediência, com simplicidade, e hoje nós, graças a Deus, temos muito mais ferramentas para a multiplicação da igreja e também para a consolidação das pessoas novas, apacentando-as e cuidando delas. Vamos continuar sendo úteis como membro do corpo de Cristo. Vamos trabalhar com todas essas ferramentas que o Senhor nos deu e especialmente usando os nossos adolescentes, nossos jovens, nossos intendentes e fortalecendo a vida da igreja em todos os sentidos, o grupo familiar do cuidado e multiplicação, a comportagem e todas as demais ferramentas que o Senhor nos deu. Vamos multiplicar-nos, vamos crescer e vamos consolidar as pessoas novas que o Senhor nos dê. Então que o Senhor possa continuar abençoando vocês, como tem abençoado, até a sua volta. Nós vamos juntos trabalhar para o seu retorno, vamos edificar o corpo de Cristo e trazer o reino de Cristo de volta. Parabéns, vamos prosseguir, vamos continuar prosseguindo, seguindo de perto a palavra do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia! O que os irmãos acharam desse vídeo? Muito bom, né? Nosso Senhor Jesus. Agora, eu gostaria de chamar aqui a atenção dos irmãos para uma característica marcante da igreja em Itaúna. É um serviço que, desde o começo, mesmo com poucos recursos, mas com irmãos e irmãs com o coração voltado para a vontade do Senhor, voltado para a obra do Senhor, produziram gerações de valentes de Davi, de capitães de tropas, e ainda continua fazendo esse serviço, continua conduzindo esse serviço numa implacável fábrica de vencedores Kids, que é o serviço às crianças. Então agora a gente vai ter um momento especial com as crianças de 4 a 11 anos. Ah, tá.
Agora eu queria convidar todos que passaram pela salinha para a gente cantar junto. Vamos ficar de pé? Todos que passaram pela salinha. E aqui na frente. Vamos? Não. Amém. Vocês podem voltar aos lugares de vocês. Obrigado. Oi?
Espera só mais um pouquinho para as crianças sentarem no lugar, tá, irmãos? Aleluia. Quem ficou emocionado aí? As minhas crianças não estão na salinha mais não, irmãos. Eu fiquei me sentindo meio velho aqui. Mas aleluia, que agora vem o momento deles. E eles estão incluídos nessa parte. Gostaria de chamar as tropas agora. Oi. Vai lá, Daniel, vai puxar. Ritmo da Igreja Itaúna. Vem a história conhecer. Da Igreja Itaúna. Vem a história conhecer. Com forte mão Deus chamou os seus filhos. Da Babilônia, seus escolhidos. Jovens focados em praticar. A religião não era o nosso lugar. Da Bolívia um clamor macedônio ecoou. Vai pra Itaúna, o profeta falou. Missionários chegaram com chave na mão. Edição número 6. Ó que salvação. A palavra fez chegar. Nossa história mudar. A visão da igreja logo nos guiou. Em Itaúna Deus seu lar encontrou.
recursos. O Senhor sobejou. Em todos os sentidos nossa vida prosperou. Ó que grande obra pretendia o Senhor. Ver seus muitos filhos crescendo em amor. O inimigo sempre tentou nos parar. Mas nos firmamos na pedra angular. 34 anos de testemunho acesor. Irmãos zelosos, fiéis mensageiros. Rumo a Filadélfia, vamos galgando. Trazer o Senhor de volta vencedor e gerando. Igreja em Itaúna, gerando vencedores. Igreja em Itaúna, gerando vencedores. 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 Então invoca. Aleluia! Igreja em Itaúna gerando vencedores. Ó Senhor Jesus, essas são nossas tropas. Ó Senhor Jesus. Bom, agora eu acho que os irmãos já estão cansados de me ver aqui na frente e de ouvir minha voz, né? Então agora eu vou chamar alguns irmãos. Já passamos pela salinha, capitães, né, valentes de Davi, as tropas. Agora eu quero chamar alguns irmãos da intendência para dar um testemunho para nós. Amém? Eu vou chamar por nome aqui, tá, irmãos? Primeiro que eu vou chamar Márcia, mais conhecida como Marcinha do Padre Eustáquio. Aleluia! Igreja em Itaúna, gerando vencedores. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é com muita alegria, né, que hoje nós celebramos 34 anos. E eu sou a mais velha da vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Não na idade, né, irmãos, mas de reunir. Aleluia. E uma coisa que tem chamado muita atenção, minha atenção, a respeito à palavra. Por uma só palavra. Irmãos, por uma só palavra. Por uma só palavra. Por uma só palavra. Uma só palavra. Aleluia. Essa é a nossa salvação. E a gente tem visto, né, o Pedro Dong tem falado muito para nós que a palavra é que faz a obra. E faz a obra de Deus. Lá em Hebreus 1:3, a parte B fala assim: sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Então Deus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ó Senhor Jesus, e foi esta palavra que me ganhou para a vida da igreja. Eu tinha um questionamento, né, quando eu criei no Senhor, alguns anos atrás, eu questionava, porque Deus sendo Pai, havia vários grupos cristãos que falavam coisas diferentes. Cada um tinha uma direção, cada um tinha um viver, cada um tinha um falar. Isso me incomodava muito. Dia e noite eu questionava o Senhor por essa causa. Irmãos, pode até parecer banal, mas
eu morava perto de uma casa que tinha um galinheiro. E quando eu acordava de manhã, eu via as galinhas cantando ou gagarejando, não sei como que fala. Eu ficava pensando, será que nos Estados Unidos as galinhas também fazem dessa forma, cantam dessa forma? Os cachorros, né, de outros países latem da mesma forma? Isso me incomodava, isso chamava muita atenção. Foi quando, pela graça do Senhor, a igreja Itaúna foi visitada pelos irmãos de Belo Horizonte. Ó Senhor Jesus! E eles trouxeram para nós o Jave número 6. Ó, que grande salvação! Foi esta palavra que ganhou a minha vida e ganhou a vida da igreja Itaúna. Quando foi em 1990, em setembro, um irmão de Itaúna, ele foi na primeira conferência em Sumaré. Ó Senhor Jesus! Irmãos, quando ele voltou, eu tive comunhão com ele, perguntei para ele como que tinha sido essa conferência. Ele falou assim que mais de 3.000 irmãos, de vários países, de várias localidades, com um só falar, que era Cristo. Quando ele compartilhou isso comigo, irmãos, o meu coração se alegrou. Eu tive a resposta de tudo aquilo que eu questionava. Ó Senhor Jesus, por uma só palavra. E é isso que nós temos vivido. Uma só palavra, uma só direção. Louvado seja o Senhor. Muitos irmãos aqui, né? Alguns irmãos aqui, 14 se não me engano, tiveram na conferência na África nesses dias para trás. E o Pedro Dong estava mostrando essa questão. Que falou assim, irmãos, vocês vão chegar lá, são costumes diferentes, falam também a língua, né, diferente, mas é a mesma direção. Eles têm a mesma palavra, a mesma direção. Então, irmãos, eu posso ir na China, que eu tenho o mesmo falar. Eu posso ir nos Estados Unidos, que é o mesmo falar. Eu posso ir no Chile, que é o mesmo falar. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, é a palavra que faz a obra de Deus. Foi essa palavra que fez essa obra aqui em Itaúna, há 34 anos atrás, que mudou não só a minha vida, mas a vida também de muitos irmãos. E é esta palavra que tem sustentado a vida de cada um de nós. Lá em Hebreus, né, mostra isso, né, que o Senhor tem sustentado todas as coisas pela palavra de seu poder. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este é o caminho. Este é o caminho que nós devemos andar nele. Louvado seja o Senhor. Amém. Agora eu gostaria de chamar o próximo irmão. Alguns chamam ele carinhosamente de Bibinho. Irmãos Rubens. Amém. Muitos de vocês não me conheceram porque eu tinha cabelo naquela época, né? Mas amém. Eu quero aqui contar rapidamente uma experiência que gravou na minha vida. Nós tínhamos no coração o amor ao Senhor, confessávamos como Senhor. Mas na questão do batismo, ainda havia um sussurro do inimigo no nosso coração, dizendo que nós já tínhamos sido batizados, quando criança. Ó Senhor Jesus. Então foi mais difícil de virar isso. Mas de acordo com a comunhão que tínhamos, alguns foram sendo batizados. E isso foi gerando no coração de muitos o desejo de ser batizado. Foi aí que, no sítio, lá em frente à Fábio Foguete, da irmã da Martinha, tinha uma piscina. Irmãos, vê que coisa maravilhosa. Isso ficou marcado. Por quê? Porque uma multidão de pessoas estavam ali para ser batizadas. Não era um ou dois, não. Era fila para entrar na piscina. Ó Senhor Jesus. E que alegria, irmãos. Essa alegria, ela é incontável, não tem como você falar dela. Por quê? Porque nós cumprimos a vontade do Senhor. O desejo dele é que quem crer e for batizado será salvo. Que salvação!
Louvado seja o Senhor. Então ali dentro da piscina, alguns irmãos, as pessoas iam descendo para dentro da piscina e sendo batizadas. Mas o inimigo não deixou por menos, e mandou o seu enviado, Senhor Jesus. E ali, nessa festa toda, o pessoal orando, cantando, etc. O que acontece? Ele chegou e falou assim: olha, nós ainda estávamos no catolicismo, né? Ele chegou e falou assim: olha, quem continuar aqui será excomungado. Senhor, é o que o inimigo faz. Ele quer nos encher de medo, né? Ele traz esse aspecto, né, de medo. E alguns, infelizmente, balançaram e não ficaram. Porém, uma grande maioria ficou. Senhor Jesus. E que alegria naquele dia, aquilo explodiu. E o Senhor, naquele dia mesmo, Ele me deu uma palavra para compartilhar com os irmãos. É o que a Márcia acabou de falar. A palavra é única e uma coisa, a obra é feita por ela. Então Ele trouxe para a gente o que? Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Faz favor. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler junto, vamos? Amém, amém. Esse versículo fala para que tenhas cuidado de fazer, não é de falar, é de agir. Tudo que nele está escrito. Aí o versículo 9 fala o quê? Amém. Senhor Jesus, essa foi a palavra que ficou cravada no meu coração. E não só no meu. O saudoso irmão José Luiz, né, pai do Daniel, falava sempre nesse versículo. E todos aqueles que estavam ali gravaram esse versículo. Porém, uma coisa é certa, irmãos, nós precisamos permanecer, tá? Não somente ouvir essa palavra, mas é praticar essa palavra. E isso é que vai nos levar a prosseguir. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Aleluia. Agora eu gostaria de chamar um outro irmão aqui, irmão Mirtão. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Irmãos, é um motivo de muita alegria, né? Mas tudo isso, né, nós devemos ver que alguém, né, promoveu esse momento que nós estamos vivendo, que foi o Senhor Jesus, que veio até nós e nos salvou, certo? Eu não estou desde o início da vida da igreja, eu vim um tempo depois, né? Eu vim em 96, 97, mas louvado seja o Senhor, irmãos, é como se eu tivesse desde o princípio, porque a vida da igreja realmente é um ambiente onde Deus prepara para cada um de nós. Então, é um momento de gratidão ao Senhor. Você falar da história da igreja, certo? Tem que arder no nosso coração essa gratidão, que tudo isso que nós estamos vivendo é porque tem alguém sentado no trono, está nos conduzindo, né, nesse ambiente, nessa esfera, aonde nós vemos a expressão do Senhor nos irmãos. A primeira vez que eu vi na reunião, irmãos, eu não conhecia nada de Bíblia, mas quando os irmãos levantaram e começaram a compartilhar, isso foi o ponto que eu precisava. Eu vi Deus nos irmãos, e isso ganhou meu coração.
E pela misericórdia de Deus, irmãos, eu estou aqui até hoje. E quero viver toda a minha vida nesse ambiente, nessa esfera, aonde a gente sabe que tem um rei governando. Nós não estamos sob o controle de algum homem, né? Mas tem um cabeça que é Cristo, que está dando direção para nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje a gente percebe o tanto de convidado que tem aqui. Eu toquei muito no aspecto da história da igreja de Itaúna. E todos esses convidados também fazem parte, né, da igreja. Por isso foi lembrado, certo? E alguns que vieram, né, com o cônjuge, ou com o namorado ou a namorada, certo? Que já reuniu e não reúne, né, nunca reuniu, né, que está aqui hoje, é porque também Deus tem um propósito na sua vida, certo? Você que já viveu, que faz parte dessa história, irmãos, o Senhor te trouxe aqui hoje para iniciar, né, a sua história de novo. Deus quer escrever a sua história. Se você está aqui hoje pela primeira vez, é porque Deus também quer ter um início na sua vida, escrevendo a sua história. Irmãos, isso é motivo de nós nos alegrarmos, de saber que nós somos o povo de Deus na terra, e que estamos reunidos para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, dois motivos dessa reunião, irmãos. Um é falar sobre a história da igreja, o outro é a inauguração do local. Já foi mostrado, né, o melhoramento, as cadeiras, o ar-condicionado, né, o som, né, melhor. Mas Deus, irmãos, Deus não está interessado nessas coisas, como o Tiago já falou, certo? Porque Deus está interessado em mim e em cada um de vocês. Então, que nós possamos ouvir a voz do Senhor e seguir, né, de perto para trazer o Senhor de volta. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Amém. Aleluia. Próximo irmão a dar um testemunho e compartilhar com a gente, irmão João do Couto. Aleluia. Eu estou aqui na vida da igreja desde 86. Toda história tem um princípio, um meio e um fim. Eu estou dentro dos princípios. O Milton entrou um pouquinho mais. Eu não sei você quando foi, mas você faz parte da história. Nós éramos chamados de irmãos Siririca. Os irmãos sabem disso, porque nós ficávamos debaixo do poste compartilhando até altas horas a palavra. Em 86, a bomba estourou. O Anderson não foi na reunião, eu fui. E na hora da excomungação, quem estava lá? João do Couto. Não era para você ouvir, João, mas você vai ter que ouvir. E ouvir tudo calado. Irmãos, Deus tem um propósito na nossa vida. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Nós entramos nessa história, irmãos. Você que está aqui nos visitando, entrou nessa história, não saia dessa história. Permaneça nessa história, porque essa história vai nos levar até o reino. Nada nessa terra tem mais valor para o Senhor do que a igreja. E você é valoroso demais para Deus. Quantos intempéries nós passamos nesses 34 anos? Quantos ventos contrários nós passamos e nós perseveramos até aqui? É porque o Senhor é conosco. Deus é conosco. Não saia desse barco, irmão, porque você vai afogar. Os irmãos que foram para a África, por mais ruim que seja o avião, dava medo, né, Jorbeli? Vai querer sair do avião? Esse avião é a igreja, irmão. A igreja é meu lugar. Dela jamais eu vou sair.
Então o Senhor quer nos sustentar, quer nos manter. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completar, irmãos. Tudo que o Senhor tem feito nesta terra é visando você. Você é uma pedra preciosa para Deus. Então, nessa terra não tem nada mais precioso do que você e eu. Todo investimento, tudo que Deus faz é pensando em você e em mim. Nesse mundo, quantos cristãos que tem? Quantos? Milhões e milhões e milhões. Mas Deus está preocupado com uma classe de vencedores. E Deus conta com você. Deus conta comigo. Então essa história, você faz parte dessa história. Não saia dessa história. Amém. Permaneça nessa história. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Próximo irmão a falar, o irmão mais sério da vida da igreja, irmão Rogério. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Eu acho que eu represento uma parte da igreja de Itaúna, da história da Itaúna, né, que nós viemos assim, de uma denominação. Nós estávamos, né, eu pelo menos, eu, minha esposa, a Sônia, nós estávamos convertidos há uns 11 anos já, tínhamos de conversão, e nós sempre amamos a Bíblia, a palavra, e nós queríamos entender a Bíblia, queríamos entender a palavra, e nós sempre orávamos nisso, pedia ao Senhor, tal, e havia uma dificuldade, né, de nós entendermos mais. Eu sempre comprava livros, queria, porque eu gostava muito de falar, né, de pregar. Irmãos, e era uma dificuldade muito grave, havia um vazio em nós, faltava algo. Tínhamos a salvação, tínhamos a vida de Deus, mas faltava a revelação, né? Até que um dia, né, o Senhor usou o irmão Rubinho a trabalhar comigo, ele começou a falar comigo sobre os livros da restauração. Irmãos, que libertação! Que salvação foi, irmãos. Eu passei a entender a Bíblia, né, a vontade do Senhor. E com isso, tinha alguns irmãos junto conosco, ali que nós cuidávamos, que era o Gerson, né, o Antônio Eustáquio, a Marilene com a Mariana, que eram ali no Morro do Sol. Nós passamos a ter também uns estudos bíblicos junto com eles, e o Senhor nos deu a visão, irmão, a visão da igreja. Irmãos, e que libertação em todos os sentidos. O Senhor tem nos abençoado esses 34 anos, eu comecei a reunir em 93, irmãos, e quanta experiência maravilhosa. É algo assim que temos que dar muitas graças ao Senhor. Eu separei um versículo aqui do Salmo 97, o Salmo 67, né, que ele fala assim: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Irmãos, o meu sentimento é de obrigado, Senhor, de me incluir nessa história. Quem era eu, irmãos? Quem sou eu? Né? Aonde que eu venho? Eu não tenho nada, mas Deus quis me incluir nessa história maravilhosa. Agora eu quero que Ele me inclua também na história do reino. Tá, irmãos? Está junto com os irmãos lá no reino. Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos, né? Muito maravilhoso. Nossos filhos cresceram aqui, nossos filhos estão servindo ao Senhor, né? E esperamos que as nossas outras gerações continuem com essa visão, servindo ao Senhor. Irmãos, a vida da igreja é maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, aleluia. Próximo irmão a falar vai ser o irmão Antônio Carlos, Toninho. Aleluia. Irmãos, dentro do contexto histórico também, que eu gostaria de falar um pouco, resumidamente, o que mais me marcou na vida da igreja, eu em particular, o que eu vi no início,
embora a Márcia não é contraditória que ela falou, não é ir contra, mas no início, aqui em Itaúna, o que mais nós pagávamos o preço era oração. A palavra não chegou até nós revelada. Então, o que a maioria de nós do grupo carismático, quando estava lá, fazíamos? De dia e de noite. Nós pagávamos um preço em oração. Jejuávamos, orávamos a Deus: Senhor, mostra-nos o caminho. Senhor, aparece para nós, Senhor, nós precisamos ver o que o Senhor tem para nós aqui em Itaúna. Não era simplesmente sair do Egito, da religião, e formar mais um grupo aqui em Itaúna. Nós tínhamos temor. Por isso, naquela época, nós pagávamos um preço em oração. E hoje, irmão, o que rege a igreja, obviamente, além da palavra, oração. Então, eu gostaria de ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz, o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, 1? Antes de tudo, oração. O que mais? Fazer súplicas, intercessões, não é isso? Em favor. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, ou de todas as pessoas, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Então, irmãos, a questão da oração, naquela época, nos anos 87, quando eu cheguei, quando eu conheci os irmãos, mais perto, eu ganhei muito oração. E até hoje, irmão, além da palavra, é óbvio, mas para nós ler a Bíblia, nós também temos que orar. Senão, como nós vamos compreender a Bíblia? Precisamos orar a Deus. Ao ler a Bíblia, nós precisamos falar: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, eu não ganhei ainda sobre a igreja, Cristo é a igreja, Senhor, revela para mim. Então, está vendo, ao ler a Bíblia, precisamos ler e orar. Orar e ler a palavra, emergir na palavra. E também por meio da oração. E o último item aqui, além da oração, o primeiro hino que eu ganhei nos anos 90, na vida da igreja. Primeiro hino. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Amém? Castelo forte é o nosso Deus. Irmão, louvado seja o nome do Senhor. E eu vou aproveitar a orar. Ó Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Exaltado seja o seu nome. Amém. Aleluia. Agora eu vou chamar o irmão Carlos. Aleluia, Jesus é o Senhor. O som está ótimo agora, né? Eu queria só pedir os irmãos para fazer um teste já na versão King James, Romanos 8, 28. Já está lá? Ainda vai mudar isso aqui, porque a gente não está vendo nada, né? Vamos caçar aqui na Bíblia. Olha no meu celular. Podemos ler juntos? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Certos? Contamos toda a história, mas eu quero falar um outro versículo. Vamos ver, na King James também, tá? Os irmãos já estão ligados lá. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Está aí?
Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e vossa descendência. Então, nós fomos olhar, 34 anos, quantas escolhas tivemos, não é verdade? 31 anos, eu estou casado, mas aqui está dizendo, você tem a oportunidade de escolher. Quantas escolhas fizemos? Eu escolhi, eu estou na Santanense, 35 anos trabalhando na Santanense. Alguns podem falar assim, eu passei em 20 empresas, mas eu quero dizer, nessa noite, o Senhor está mostrando para nós o caminho da bênção. Quanto que o Senhor nos abençoou esses longos desses 34 anos? Nos abençoou ou nos abençoou? Quantas coisas Ele fez por nós? Mas você escolheu esse caminho da bênção, da vida e da morte. Eu gosto muito de um exemplo simples. Uma pessoa chamou alguém e falou assim, olha, eu vou te dar um prêmio, vai passar diante de você 3 vacas, se você pegar o rabo de uma delas, eu te dou um grande prêmio. Quando passou uma, o que ele falou? Tem mais 2, ele não pegou. Passou a segunda, o que ele pensou? Tem mais uma. E quando passou a terceira não tinha rabo. As oportunidades que a vida nos oferece, às vezes é uma só. Aproveite hoje para declarar ao Senhor, eu quero. Esse versículo que fala aqui, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas tem um fator, é que amam a Deus. Não é que são todas as coisas, estão cooperando por tudo, não. É coopera para aqueles que amam o Senhor. Escolhe hoje, nessa noite, a vida. Escolhe hoje prosseguir com o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Agora eu vou chamar aqui o irmão Jorbeli. Aleluia. Confesso que é uma luta, irmãos, nós prepararmos alguma coisa para falar nesse momento tão solene. Mas o que eu quero, desde já, antes de tudo, saber que existe um protagonista nessa festa. Ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória, a força e o poder, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele nós devolvemos toda a honra e toda a glória e toda essa festa maravilhosa que nós temos participado aqui nesse momento. Quero dizer, irmãos, que realmente, cada um tem uma história na vida da igreja. Cada um tem pontos peculiares que, se fosse falar, não caberia nos livros. Mas, aleluia, irmãos, todos nós fazemos parte dessa história maravilhosa. O meu sentimento, de fato, é de que, se você está aqui hoje, se você foi convidado, e que se você teve a oportunidade de estar aqui, creia, irmão, você faz parte de tudo isso. Você é uma peça fundamental no corpo de Cristo. Quando o Senhor nos revelou a vida da igreja, em 1989 para 1990, foi algo realmente maravilhoso. Nós ficamos como quem sonha, mas nós não sabíamos de fato o que o Senhor queria. Sabíamos que era algo maravilhoso, e no decorrer do tempo, é que nós ficamos sabendo que Deus, Ele não conta com a maioria das pessoas. Lucas, capítulo 12, versículo 32, fala que Ele agradou em dar o reino a um pequenino rebanho. Parece duro isso, irmãos? Mas está aqui na Bíblia. Ele agradou em dar o reino a um pequenino rebanho. Para quem que Ele agradou em dar o reino? Para aqueles que preocupam em trazê-lo de volta, em pregar o evangelho do reino. E hoje Deus está contando com cada um de nós, irmãos.
Deus quer habitar hoje no nosso coração. Ele quer fazer morada dentro de nós, um coração simples, um coração reverente, um coração singelo, que dá guarida para Ele. Deus não está preocupado mais de cabeção, com irmãos eloquentes, que conhecem a Bíblia de capa a capa. Ele quer contar com o seu ombro. Ele quer contar com a oportunidade que Ele está te dando de levar a pessoa dele maravilhosa para as pessoas. O mundo já está preparado fisicamente para a manifestação do anticristo. Cabe a cada um de nós hoje, irmãos, pregar o evangelho do reino. Nós não podemos abrir mão disso. Isso foi a incumbência que o Senhor deu a nós. Por isso que o Senhor nos deu a vida da igreja, irmãos. Nós não podemos abrir mão disso. Deus deu a nós a incumbência final. Nós somos os trabalhadores da 10ª hora. O nosso encargo é trazer o Senhor de volta. Isso tem que ser o nosso foco. Nós não podemos desvirtuar disso. Ó Senhor Jesus, dá graça a cada um de nós para cumprir o propósito de trazê-lo de volta. Jesus é o Senhor. Amém. Acolhidos no coração, barreiras, temores vão se dissipar. De Deus vem o nosso amor, Deus nos edifica e une em amor. Tal vida viver caminho excelente é o amor, manifestação da vida de Deus. Aqui todos amamos no amor fraternal os irmãos, são nossa alegria, querida família, vivendo amor fraternal. Irmãos e irmãs são acolhidos no coração, barreiras, temores vão se dissipar.
por Deus. Ele abre uma porta, ninguém fechará. Por ela entramos nós, comendo a palavra, invocando o Senhor. Até vires um dia, Senhor, pois nos guia. Até vires um dia, Senhor, pois nos guia, sempre no amor pra reinar. Aleluia. Até vires um dia, Senhor, pois nos guia, sempre no amor fraternal. Essa semana a gente ouviu o irmão Pedro Dong falando, né, que o amor é o vínculo da perfeição, né? O amor do Senhor, o amor ágape em nós, ele é transmitido nesse amor fraternal. E essa lembrancinha que os adolescentes estão distribuindo para os irmãos é para a gente lembrar, é só um símbolo, né, irmãos? Mas para a gente lembrar desse amor. Igual o irmão deu o exemplo, né? Esse amor, ele é como se fosse um cimento numa construção. É o cimento que tem condições de unir pedra, brita, areia, ferro. Se não fosse o cimento, colocasse esses materiais todos juntos, irmãos, materiais tão diferentes, não existiria edificação. Então a edificação, ela é feita pelo amor. É o amor do Senhor em nós que nos faz amar os irmãos. No nosso amor natural, a gente pode amar o irmão um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, mas chega uma hora que esse amor, ele dá aquela balançada. Mas o amor fraternal, vindo do amor ágape, irmãos, esse amor vai nos levar até o reino juntos. Ó Senhor Jesus! E agora eu gostaria de chamar aqui os irmãos da liderança, os 6 irmãos da liderança, aqui na frente, e gostaria de chamar 4 irmãos que vão fazer oração para nós. Esses 4 irmãos já participaram da liderança da vida da igreja, sempre estiveram positivos conosco, amém? Então gostaria de chamar aqui o irmão Anildo, gostaria de chamar o irmão Zé Gomes, o irmão Pimenta, o irmão William, amém? Pode ficar aqui à frente, né? Ah, irmãos, perdão, esqueci de chamar o Rubim também. Aqui na frente aqui, irmãos, por favor. Os que vão orar aqui na frente, amém? Quem vai começar? Aleluia. Jesus ao Senhor. A minha oração, irmãos, é de gratidão. Mas eu quero que a minha oração seja a oração de vocês também. Eu quero convidar vocês, todos ficar de pé, por favor. Porque eu quero que todos nós sejamos uma oração que eu vou fazer pelos irmãos responsáveis. Durante esses 34 anos eu vi a fidelidade, a honestidade dos irmãos. Então, tudo que está acontecendo, irmãos, é porque esses irmãos foram fiéis ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, amém. Temos gratidão no coração. Amém. Por ter colocado esses irmãos à nossa frente. Amém. Pedimos ao Senhor sua bênção. Amém. Sobre cada um deles, Senhor. Amém. Sobre a família deles. Amém. Sobre os filhos, Senhor. Amém. Sobre a sua casa. Amém. Que eles continuem sendo fiéis, Senhor. Amém. Honestos, Senhor. Amém. Fiéis, Senhor. Amém. A tudo que o Senhor está dando para nós. Amém. Eu sou testemunha, Senhor. Amém. De que esses anos todos. Amém. O Senhor honrou, Senhor. Amém. Tudo que esses irmãos colocaram às mãos, Senhor. Amém. Está aqui a prova, Senhor. Amém. Nesse local de reunião. Amém. E coloca o nosso coração. Amém. Gratidão, Senhor. Amém. Muita gratidão. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos, Amém. se os irmãos quiserem sentar.
Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos. Amém. Te agradecemos. Amém. Damos muita graça. Amém. Por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Pelo seu guardar. Amém. Pela sua misericórdia. Amém. Pela sua graça. Amém. E pelo seu amor. Amém. É que tem nos mantido Amém. na vida da igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Pela visão que o Senhor nos deu. Amém. O Senhor nos colocou na base adequada. Amém. Muitas vezes nossas condições Amém. não são adequadas. Amém. Mas o Senhor colocou na base adequada. Amém. Na posição adequada. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos. Amém. Senhor, pela vida da igreja. Amém. Fazer parte do corpo. Membro do corpo de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Te louvamos por cada irmão. Amém. Da vida da igreja Itaúna. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que dão o testemunho da unidade. Amém. Também te louvamos. Amém. Pela liderança. Amém. Por cada um desses irmãos. Amém. O Senhor tem nos guardado. Amém. Tem nos conduzido. Amém. Diante da palavra do profética. Amém. Senhor, diante do seu mover. Amém. Senhor Jesus. Amém. Te louvamos. Amém. Tudo o Senhor tem feito. Amém. Até aqui o Senhor nos guardou. Amém. O Senhor continua nos guardando. Amém. Até a tua volta. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Realmente o nosso coração é de gratidão a Ti. Amém. Senhor, esses 34 anos. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, tem chamado pessoas. Amém. Senhor, e o nosso sentimento. Amém. Senhor, que não foi nós que escolhemos a Ti. Amém. Pelo contrário, o Senhor escolheu Amém. a cada um de nós. Amém. Senhor, e nós queremos continuar seguindo o Senhor. Amém. A graça do Senhor Amém. possa abundar, Senhor, Amém. em cada um que está aqui presente. Amém. Senhor, para que sejamos fiéis ao chamamento do Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus, Amém. até a reta final. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Obrigado pela tua palavra. Senhor, nós permanecemos, Senhor, não na nossa força, Senhor, mas por causa do seu falar. Senhor, por causa da tua palavra, por causa do Espírito da vida, continua suprindo cada um de nós. Amém. Senhor Jesus, Amém. para que possamos permanecer. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Sim, somos muito gratos ao Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Pelo serviço que o Senhor nos proporciona, Senhor. Amém. Servimos ainda que por um pouquinho, Senhor. Amém. Nós somos muito gratos ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos por todos aqueles que passaram nossas vidas, Senhor. Amém. Aqueles que já foram por seu seio. Amém. Fizeram parte da nossa salvação, Senhor. Amém. Do acompanhamento da nossa pessoa. Amém. Da nossa família, Senhor. Amém. Por todos aqueles que ainda vão vir também, Senhor. Amém. Nós te louvamos, agradecemos. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Continua nos abençoando, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Dia após dia, Senhor. Amém. Nós contamos com a sua palavra. Amém. O Senhor não tem deixado nos faltar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Sim, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Senhor, por esses homens. Amém. Que o Senhor trouxe para nós aqui à frente, Senhor. Amém. Que estarmos sobre nós, Senhor. Amém. Na questão administrativa. Amém. Na questão do cuidado. Amém. Na questão do carinho. Amém. Do amor dispensado a cada um de nós. Amém. É isso que nos mantém, Senhor. Amém. E graças a Deus por estes homens dons. Amém. O Senhor estabeleceu para a igreja. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. Por cada irmão presente. Amém. Senhor, pela igreja em si, Senhor. Amém. Em todos os lugares. Amém. O Senhor vai prosseguir. Amém. Vai trazer, vai voltar, Senhor, através de cada um. Amém. Por isso, Senhor, muito obrigado, Senhor, por Amém. essa estrutura. Amém. Uma estrutura de amor. Amém. Uma estrutura, Senhor, de serviço. Amém. Serviço a Ti, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo nesses últimos tempos. Amém. Nos tirando toda a esperança de ser uma pessoa acima. Amém. Senhor, estamos sempre servindo uns aos outros. Amém. E essa é a nossa função. Amém. Queremos funcionar, Senhor, Amém. diante de Ti. E Amém. te agradecemos por cada um que está aqui. Amém. Senhor Jesus. Amém. Somos gratos à Tua pessoa. Muito Amém. obrigado. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, irmãos.